Passagem incriminada 1. Fiz essa operação matemática, vou checar. Passagem incriminada 2. Então, quando eu termino às vezes vocês no trabalhozinho, a gente está cheio de passagens incriminadas, a gente está quase na cadeia, né? Mas aí você pergunta ao matemático, procura um artigo, aí você começa a fazer o trabalho de limpeza, né? Mas se você também já começar a abortar em todos os caminhos, a gente que não sabe matemática sobre tudo, a gente para e não faz nada, porque se você não sabe e você acha que isso aqui é um problema, mas eu vou à frente. Aí você vê o resultado que você esperava, porque realmente o resultado está muito próximo do que eu esperava, ou é o que eu esperava. Então, o caminho é esse, mas talvez eu tenha que apurar alguns pontos. Então, a gente aí, aqueles pontos a gente vai apurando. Agora, graças a Deus que você está aqui, vai ser você. Mas eu fiz exatamente isso, chamei aquele rotacional de zero para conservar a carga. É bom, já está contaminado, exatamente assim. Vai ser mandado embora do Instituto de Matemática, tá vendo? Vai ser contaminado, já contaminou, que bom. É isso que o físico faz, né? Você também já viu perfeitamente como o físico faz. É sinal de que está crescendo. Tá bom? Então já vou dar um intervalo agora. Então, esse ponto, o que a gente fez? Ó, a gente produziu esse termo, na verdade, é esse termo menos esse. Esse termo, então eu transformei esse termo em algo que é uma derivada. Então, esse termo aqui está medindo a contribuição desses campos aqui nas bordas do tempo, lá no tempo mais infinito e no tempo menos infinito. Então eu vou supor que para tempos assintóticos, meus campos nem existem, sejam zeros, então estou jogando fora esse termo de superfície temporal. Estou pegando só as bordas do espaço, do eixo temporal. Então esse termo aqui fica igual a esse. Muito bem, então eu cheguei à seguinte conclusão. Φ ponto, divergência de A, é a mesma coisa que menos a divergência de φ a ponto. Tá? Botei essa φ divergência menos φ divergência. Lá. A gente chegou a essa conclusão. Muito bem. Vamos pegando esse tema, que é isso, as pessoas escrevem de forma compacta, que é isso. Nós vamos trabalhar aqui mais um pouquinho, tem esse sinal menos aqui. Vamos fazer agora o seguinte joguinho. Vou botar isso aqui, é a derivada espacial de φ ddt do aí. Menos derivada de φ ddt do aí. Então esse termo aqui tem esse sinal menos aqui na frente. Então, se eu incorporar esse sinal menos, esse termo todo, menos isso, é igual a menos isso mais isso. Então, olha, você tira a derivada do primeiro, joga com esse, cancelou. Essa derivada vai atuar no segundo, justamente dar o primeiro tempo. Então aquele tempo eu usei de novo uma regra de Leibniz. Mas agora observe, isso aqui é uma divergência. Isso aqui é divergência do φ a ponto. Então, de novo, teorema de Gauss. Integral de volume da divergência é o fluxo do campo no infinito. Então, isso aqui está medindo o meu campo lá na borda espacial agora. Isso aqui é um campo de superfície no espaço. Então, de novo, está medindo meus campos na fronteira do espaço. Então, eu mostrei no final do dia que esse termo, dentro da ação, como elemento isolado, ele está dentro da integral inteira, dentro da integral de x, esse termo aqui é a mesma coisa que o gradiente de φ vezes escalar na ponta. Ou seja, é esse termo aqui. Então, esse termo aqui, do ponto de vista da ação, é igual a esse termo. Então, não preciso colocar os dois. Escolha um. Ou esse termo toma conta de tudo. Do ponto de vista da ação, ó, isso é igual a isso. De ponto de divergência de A é a mesma coisa que o gradiente de φ escalar na ponta. Agora, vocês perceberam o truque? Como é que a coisa funcionou? O que no final do dia eu acabei fazendo? Eu joguei a derivada espacial do φ e trouxe a derivada temporal para o A. E não mudei esse sinal. Cada vez que eu faço uma integração parcial, aqui, ó, quando eu transferir essa derivada temporal para esse termo aqui, eu troquei o sinal. Aqui é a mesma coisa, quando eu transferi essa derivada espacial para cá, eu troquei o sinal. E aí compensou.
Então, cada integração por parte sozinha, ela muda o sinal, que é a regra da integração parcial. A integral de UDV é UV menos a integral de VDU, não é isso? Então, quer dizer, DDX, né? Se eu tiver o DDX, né, de UV é DU, quer dizer, DU, é o linha V mais o VI. Então, a integral de UDV é UV menos a integral de VDU. Então, uma integração por parte, ela sempre, pela regra de Leibniz, ela joga a derivada de um lado para o outro. Então, uma mudança de derivada, pela regra da integração parcial, ela troca de sinal. Mas aqui o que eu fiz foi isso. Então, eu poderia pegar esse termo, fazer o seguinte: tira essa derivada temporal daqui e coloco ela aqui. Então, um sinal menos. Agora, essa derivada espacial que está aqui, eu trago para cá. Isso aqui é um DI do AI. Então, eu trago esse DI para cá. Fica mais. Eu toquei uma vez de novo. Então, isso aqui ficou gradiente de φ escalar na ponta, que é esse termo que está aqui. Então, eu posso sempre fazer integração parcial. Eu posso jogar a derivada que está num termo para o outro. Tá, mas jogar em cima de tudo. Se eu pegar um termo que tivesse assim, por exemplo, DI do φ vezes AI vezes φ ao quadrado, é claro, eu posso tirar essa derivada daqui, vai ficar menos φ, mas aí esse DI vai estar atuando em cima de todo o resto. Isso aqui poderia ser verdade. Então, gradiente de φ escalar A vezes φ2, do ponto de vista da integração parcial, é a mesma coisa que jogar para cá, é a mesma coisa que menos φ divergência do lado. Eu fiz, perceberam? Então, cada integração por parte troca o sinal. Se eu fizer duas no mesmo termo, um sinal compensa o outro, tá certo? Então foi o que eu fiz aqui. Quando eu tinha aqui φ ponto, era esse termo, e aqui é a divergência do lado. Então o que eu fiz foi, jogo o DDT para cá, sinal menos, e jogo o D1 de I para cá, outro sinal menos, e deu esse termo. Tá claro? Então esse já é um truquezinho simples, né? Desprezando termos de superfície, jogando fora termos que não caem a zero no infinito, então assumindo essa limitação, né? Mas isso aí dá para você fazer muita coisa com isso, né? Faz muita física com essa premissa, e aí você às vezes não precisa considerar todos os termos. Por exemplo, que todos esses termos aqui, então a gente já viu, esse termo aqui eu posso esquecer. Eu vou dar no canal. Então vamos trabalhar só com esse zero aqui. Pergunta: será que tem algum outro termo que camufla essa operação? Aqui não dá, né? Porque aqui é φ ponto, não tem jeito. Aqui não tem nada a ver. Aqui não tem nada a ver. Por exemplo, se você tivesse um termo desse tipo, por que eu não escrevi um termo desse tipo? φ ponto. Esse termo aqui é um meio do DDT φ ao quadrado, certo? Se eu derivar DDT do φ2 dá 2 φ ponto. Então esse termo aqui é uma derivada total. Esse termo aqui, no fundo, é um termo de superfície. Eu não preciso escrever esse termo. A mesma coisa eu pegasse A escalar a ponto. Isso aqui é a mesma coisa que DDT de um meio de A escalar a. Qualquer um que tem uma derivada só. Porque teria um tempo lá no infinito. Você está medindo lá no infinito e no menos infinito. Então é o tempo de borda. Então você não está pegando a dinâmica dentro do volume de integração. Então, coisas desse tipo. Olha, esse termo aqui é um termo que nos faz pensar. Porque eu tenho um gradiente, aqui eu tenho um vetor. Agora, quando eu integro um gradiente, será que ele não pode virar uma divergência do rotacional? Vamos dar só antes do intervalo, só para a gente terminar isso aqui, fazer esse termo rapidinho. Será que esse termo aí é tão bom quanto esse termo? Então lembrar que tudo isso é válido porque eu estou dentro da ação. Estou dentro da integral, estou na ação. Se eu lá só o lagrangiano puro, eu não posso fazer isso. Eu preciso das integrais para poder garantir esses termos de superfície. Vamos olhar esse termo aqui.
gradiente de um escalar rotacional de um vetor. O que é isso aqui para nós? Isso aqui para nós é o seguinte, isso aqui é gradiente do escalar, então isso aqui é dI do φ. Então vai ser a componente I desse objeto vezes a componente I desse cara. Então isso aqui é isso aqui. Ó. A iésima componente do gradiente é a iésima componente do rotacional. Mas quem é a iésima componente do rotacional? Então zero típica, epsilon j, derivado em relação a xj j. Então vamos fazer o seguinte. Vamos escrever esse termo dessa maneira. Derivada de tudo. Φ, epsilon i j k, dj menos a derivada planonesa, menos φ, epsilon i j k, di, dj. Certo? Então, derivada do primeiro vezes o segundo, então está aqui. Menos o primeiro, derivada do segundo, que aí cancela esse termo indesejado e me deixa só isso. Então, esse termo aqui, ó, é um termo de superfície. DI de tudo, é uma divergência. No fundo, isso aqui é o quê? Isso aqui é a divergência de φ rotacional de A. A divergência, que é a iésima componente do rotacional, isso aqui é a divergência de φ rotacional de A. Então, é um termo de divergência, é um termo de Gauss, né? Então, é um termo de superfície genuíno. Esse termo aqui a gente desprezou, porque o campo cai a zero nas fronteiras lá do espaço, da parte espacial do espaço-tempo. E aí sobrou esse termo aqui. Mas observe esse termo aqui. Esse termo aqui, o que ele é? Ó? Ele é DI do epsilon i j k dj k. Ó, esse termo aqui é divergência do rotacional de A. Então esse termo aqui é zero. Quer dizer, dentro da premissa de que a divergência de rotacional é zero, porque os campos têm derivada em segundos contínuos. Então o que eu fiz na verdade? Integração por partes. Ó. Essa derivada aqui, eu trouxe para cá. O que era gradiente aqui, virou divergência do vetor. Pois esse termo aqui, na verdade, ele deu isso. Ó. Menos lambda φ divergência do rotacional de A. Eu fiz esse cálculo intermediário e vi que o gradiente vira uma divergência quando ele passa por aqui. Então, ó, divergência do rotacional é zero, então esse termo aqui para nós não precisa nem existir. Legal? Esse termo está zero. Então já limpou um pouquinho, a gente já eliminou um termo, acabamos eliminando. Acabamos esse termo também foi eliminado por causa disso. Por causa de uma integração parcial. Eu pude escrever o termo meio assim, na hora assim, da pressa, sem muita reflexão. Mas aí depois, então a gente realmente faz isso assim. Primeiro você joga tudo e depois começa a fazer esse tipo de análise. Então tá legal, esse termo aqui, eu não posso mais fazer nada nem esse. Então eu acho que a gente para por aqui e vamos trabalhar isso aqui e vamos ver como é que as equações de Maxwell saem daqui. Vamos lá, meio de 10, então a gente retoma meio de 20. E aí a gente vai até um pouquinho, legal? Ah, eu tenho um café no cérebro.